Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito importante. Eu sou Tharissa Petri, endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós sabemos que durante a pandemia muitas pessoas têm negligenciado a saúde. No próximo sábado, agora, dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes. Então, é muito importante que a gente fale sobre o assunto, que a gente tente combater principalmente a descompensação da doença. E essa negligência à doença e também as pessoas que não têm diabetes negligenciando a própria saúde, hoje a gente já tem colhido frutos disso. Então, nós sabemos que as pessoas têm voltado agora à consulta médica e a gente tem visto muita descompensação, muito diagnóstico novo de diabetes já bem descompensado. E por isso eu estou aqui hoje com a nossa nutricionista do centro, a Tarsila Ferraz de Campos, e ela é especialista em diabetes também. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, tentar tirar dúvidas. Se você está aí em casa assistindo ao vivo, você pode mandar dúvidas também, que a gente vai tentar responder a todos, certo? Tarsila, muito bem-vinda. Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez aí esse convite para a gente falar sobre diabetes nesse mês especial, Novembro Diabetes Azul, um mês aí que a gente dedica, a gente fala que tem que lembrar do diabetes sempre, né? Talvez o diabetes tenha tomado aí um espaço até mais especial esse ano devido à pandemia do Covid e toda a relação existente aí também com relação ao diabetes, como as pessoas entenderam o quanto temos pandemias importantes também aí de algumas doenças crônicas como diabetes, que a gente não pode fechar os olhos sem esquecer que ela é uma doença silenciosa, né, tá? Então, acho que é importante essas datas, assim, que marcam, porque a gente consegue alertar as pessoas o quanto o autocuidado é importante, e ele não deve ser deixado de lado em nenhum momento, né? É isso, então essa história de ser silenciosa, muitas pessoas perguntam, mas quais são os sintomas de diabetes para eu prestar atenção aqui em casa e poder correr atrás, né, de fazer o diagnóstico? Então, o diabetes, ele é assim, assintomático até num ponto que a pessoa está muito descompensada. Então, não dá para ficar esperando o sintoma para fazer um exame aí, para triar, né, fazer o diagnóstico. Então, se você tem fator de risco, principalmente aquela gordurinha abdominal, e você tem história familiar, o risco é muito importante para a doença. E se você tem comido mal, se você parou a atividade física durante a pandemia, então é importante que você procure o seu médico, né, de confiança ou endocrinologista para tentar fazer esse diagnóstico e colher exames para saber como está, lógico, o restante da saúde. E a descompensação da doença, ela pode causar agudamente complicações graves. Então, a gente tem uma complicação que é muito temida, se a sua glicemia ficar muito alta, o seu corpo pode entrar em acidose, uma complicação com risco alto para a sua vida, certo? Com alta mortalidade. Então, essa é uma complicação aguda que a gente tem muita preocupação. E, cronicamente, se você mantém a sua doença descontrolada, você aumenta o seu risco de complicações crônicas aí da doença, que são as complicações microvasculares, então, principalmente olho, né, é a principal causa de cegueira no mundo. Rins é a principal causa de hemodiálise e transplante de rins no mundo. E amputações, né? Também a maior causa de amputação no mundo é o diabetes. E complicações macrovasculares, que são aquelas, geralmente infarto e derrame cerebral, né, o AVC, que são aquelas complicações que aumentam a mortalidade precoce da pessoa que tem diabetes. Então, a gente quer que você viva bem e que você viva mais. Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho, né? O que você acha, tá, que tem acontecido hoje com a pessoa que está em casa ali, principalmente quem está em home office, né? Porque muita gente já tem saído de casa, já voltou para uma rotina ali um pouco mais parecida com o que tinha antes da pandemia, mas a gente sabe que muita gente está fazendo home office e que isso não tem data para terminar, né? Muitas empresas vão manter o home office. O que você acha que tem acontecido hoje com a alimentação, por exemplo, dessas pessoas?
Acho que o mais importante é a gente entender que, comportamentalmente falando, nós somos pessoas que temos que nos adaptar e tentar criar sempre um ambiente mais favorável à nossa saúde, independente da situação, né? E talvez a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar na live, o quanto a gente não para priorizar a nossa rotina, né? Então, acho que a gente poderia falar, enfim, a gente continua ativa, fazendo a clínica, acompanhando alguns pacientes, e talvez a gente tenha dois pontos, né? A gente tem aquela pessoa que usou essa questão de estar em casa e usar o tempo ao seu favor, no sentido de tentar se organizar um pouco mais, fazer comida mais caseira, evitou, né, pessoas que dependiam muito dos restaurantes na rua, enquanto trabalhavam fora em escritório, conseguiram ter uma alimentação um pouco mais planejada dentro de casa, um pouco mais organizada. Em contraponto, a gente também tem pessoas que não usaram isso a seu favor e que, pelo contrário, né, acabaram diminuindo muito aquela atenção ou ficaram mais ansiosos nesse sentido, porque realmente acho que é uma novidade para todo mundo, né? Independente de qualquer coisa, a pandemia veio aí para a gente como uma questão de readaptação. E talvez toda vez que a gente tenha que readaptar frente a uma situação, a gente tenha que fazer todo, principalmente quem convive com uma doença crônica, tem que fazer o tratamento funcionar para essa nova realidade. Então, muitas vezes, não é se esconder atrás disso que está acontecendo, é tentar caminhar junto e readaptar. Ah, mas piorou meu controle, mas também eu estou em casa, não estou mais fazendo a minha atividade física, e aí eu também não tenho tudo, aquela facilidade de que eu tinha num restaurante self-service, mas é coisa da gente se organizar e se planejar e ter a sua equipe, porque muitas vezes a gente precisa sim readaptar o tratamento, seja com relação à rotina de horários de alimentação, seja discutir com o seu nutricionista ou com a equipe que te acompanha formas de como você pode restabelecer essa alimentação nesse novo normal, que a gente, é o que a Tharissa falou, a gente está sem data, então se a gente for esperar tudo voltar ao normal para pensar no nosso autocuidado de novo, talvez possa ser tarde demais, e essa hiperglicemia constante, ela vai realmente estressando os nossos vasos e vai trazendo aí a questão das complicações. Então, acho que o mais importante é entender que se trata de uma doença crônica e que ela tem que estar adaptada à sua rotina. Se a sua rotina agora é em casa, com menos atividade física e sem acesso ao que você tinha antes, a gente tem que fazer o tratamento funcionar dentro do que é a sua realidade hoje em dia. E aí muita gente não sabe que muitas pessoas com diabetes não tomam as medicações corretamente, assim como o médico orientou. Então é importante a gente dizer que o uso regular dos medicamentos que seu médico orientou, ele é muito importante, principalmente se você não tem visto seu médico. Então muitas pessoas vão desistindo do remédio, já que eu não estou indo lá no médico, eu resolvi tirar tal medicação. Então, eu ressalto aqui a importância de você continuar tomando seus remédios. Mas também a gente tem aquela pessoa que toma os remédios de forma correta e acha que tomando remédio ele pode tudo, né? Eu tenho muito paciente assim, eu tento explicar isso. Se você tem gordura abdominal, se você tem essa gordura na região do abdômen, da barriga, essa gordura é extremamente inflamatória. E se você não fizer nada para desinflamar o seu corpo, a doença só tende a progredir cada vez mais rápido. E se ela é uma doença que progride rápido, se você não está se cuidando e essa doença ela progride mais rápido e você não vê seu médico há 8 meses, né? Que é mais ou menos o período que a gente está aí de início de pandemia, sua doença pode ter progredido mesmo você tomando os remédios corretamente, certo? E aí a gente tenta gastar muita saliva no consultório tentando explicar isso, mas é óbvio que é muito mais fácil tomar um comprimido ou aplicar uma injeção do que fazer mudança do estilo de vida. Isso é normal ser difícil para qualquer ser humano, mas você também precisa compreender que isso faz toda a diferença no seu tratamento. Tem estudos que mostram que a mudança do estilo de vida, ela é muito melhor do que medicamento, alguns medicamentos, por exemplo, para controle de glicemia. Então, essa é a importância da gente conversar muito sobre alimentação e atividade física. E aí, a gente sempre quis uma desculpa para não fazer atividade física, né? Sempre. Então, tá chovendo, tô com preguiça, tô com dor na perna. E esse ano foi a melhor desculpa de todas, né? A gente realmente conseguiu uma desculpa poderosa para não fazer exercício. E a atividade física, gente, funciona como insulina.
ela faz a glicose que está circulando no seu sangue entrar para dentro do músculo. Então ela é uma medicação para você. Então nem que você, sabe, dance em casa, faz qualquer coisa, você precisa de uma atividade física regular. A sua meia hora, o seu 20 minutos, o que você conseguir, mas ela precisa ser regular. Tá na receita do médico, tá lá implícito, a gente não escreve, mas é uma das medicações que você tem que tomar. E aí, a alimentação vem junto. Então, se você abusa na alimentação em algum período do dia, o que que acontece? A Tarsila vai explicar um pouco para a gente sobre isso, porque muitas pessoas fazem assim, né, Tarsila? Hoje foi meu aniversário, então eu comi um monte, mas amanhã eu vou maneirar para compensar. E isso adianta para a pessoa que tem diabetes, então essa compensação, eu abuso um dia, eu melhoro no outro, eu abuso no almoço, eu melhoro no jantar. Muitas pessoas têm falado de índice glicêmico, dos alimentos, né? Tá até um pouco na moda falar um pouco disso. Eu queria que você explicasse um pouco do impacto que tem a alimentação na glicemia e do porquê a pessoa com diabetes tem que ter uma alimentação mais estável. É importante a gente ressaltar, né, que muito disso que a Tharissa colocou é importante, porque a gente faz muito um link daquela questão de como o diabetes é silencioso. Muitas vezes a gente vai tomando forma nessas atitudes, onde a diminuição da atividade física, a falta de controle com a alimentação, isso tudo vai ganhando um espaço dentro do controle glicêmico de quem tem diabetes, que muitas vezes a pessoa, até durante esse período que está mais em casa, não está indo fazer os exames, de repente é uma pessoa que não tem lá como rotina fazer algum exame de glicemia em casa, então a gente fica muito naquela questão de jogar no escuro. Eu coloco muito para as pessoas com diabetes o quanto não é uma questão de proibição. A ideia é a gente tentar fazer um equilíbrio, né? A gente brinca que todos os comportamentos que a gente precisa inserir na nossa rotina, quando a gente pensa em controle glicêmico, e aí eu destaco alimentação e atividade física, que são duas coisas que eu e a Tharissa a gente está colocando bastante, ela é um hábito de vida saudável para todos, né? Talvez quem não tem diabetes, esses comportamentos eles vão funcionar como prevenção. E, obviamente, que a hora que o diabetes se instala, a gente considera ele muito importante como prescrição realmente dentro do tratamento, mas a gente costuma dizer que isso tem que estar orquestrado, isso tem que estar em equilíbrio com a medicação que o paciente toma e com os resultados de exames e de monitorização glicêmica. E talvez, nesse sentido, a alimentação ela acaba tendo um papel extremamente decisivo aí dentro da rotina da pessoa com diabetes, porque a ideia não é não comer, mas é adequar exatamente o que o paciente precisa. Os alimentos são bem-vindos, todos os grupos de alimentos, principalmente quando a gente pensa em alimentação saudável, quando a gente pensa em sim usar os carboidratos, desde que dentro de uma prescrição, de uma quantidade que o corpo da pessoa consiga metabolizar. Então, acho que a gente não tem nem que tomar atitudes tão restritivas, porque isso também acaba sendo um fator negativo dentro do controle, porque a partir do momento que eu crio um desequilíbrio, ou seja, eu tiro o arroz da minha alimentação, eu tiro o pão, eu tiro o feijão, eu tiro legumes, eu tiro frutas, eu automaticamente estou abusando de outros tipos de alimentos, né, proteínas, eu abuso mais de carnes, mas que tipo de carne, qual é o modo de preparo que eu estou fazendo? Será que eu não estou compensando isso com proteína, com gordura ou com mais alimentos industrializados? Então, mesmo que eu vá fazer uma atitude mais restritiva, que obviamente a gente sabe hoje que a gente tem diversas estratégias nutricionais para a gente tentar compensar a glicemia, só que sempre casando com a medicação que o paciente faz uso. Então, se ele faz uso de insulina, talvez a gente possa traçar um planejamento alimentar mais focado na quantidade que ele vai comer, desde que os nutrientes estejam em equilíbrio. A gente fala muito da questão do índice glicêmico, que é um pouco o impacto que cada alimento vai causar na glicemia, né? Então, muita gente fala para mim, Tarsila, mas eu não posso nem passar perto lá de um pãozinho, que isso já manda minha glicemia lá para cima. Mas como que esse pão está sendo consumido? Ele está consumido sozinho ou só com uma manteiguinha? Talvez não é só considerar o quanto é o índice glicêmico desse alimento, mas como a gente combina. O fato da gente combinar estrategicamente alguns alimentos, eles trabalham totalmente diferente na forma como ele vai ser absorvido pelo corpo. Então, se eu pego um pão, eu coloco um queijo, a hora que eu
combino um carboidrato com uma proteína, eu mexo na velocidade de absorção. Eu gosto de comer o arroz branco, eu quero comer um macarrão de vez em quando. Uma coisa é comer o macarrão de forma isolada, outra coisa é usar ele numa refeição mista, onde junto com ele eu vou combinar fibra, por exemplo, vindo de salada, de verduras, de legumes, eu vou colocar uma proteína junto. Então, isso são estratégias que, quando a gente conversa com um profissional para adequar a sua alimentação, a gente vai entender quais estratégias a gente pode usar para você continuar comendo aquilo que você quer, dentro da quantidade que seu corpo precisa, em uma combinação nutricional onde a gente consegue modular o impacto que esse alimento vai ter na glicemia. Então, a ideia é muito mais a gente buscar orientação. Obviamente que o alto consumo de qualquer alimento pode trazer impacto, porque a maior parte dos alimentos que a gente consome, eles podem ser convertidos em glicose, só que a ideia não é deixar de comer. Eu posso comer de tudo, mas não tudo. Então, prestando atenção nessas questões que a gente falou, e obviamente isso estando casado com um tratamento ideal para essa pessoa. Às vezes não é o medicamento do vizinho, né, tá, que vai mudar todo o controle glicêmico. Ah, mas a minha vizinha toma tal e tá ótimo, eu vou começar a tomar o dela. Então, acho que isso também é uma questão que a gente precisa muito trabalhar, porque os comportamentos se conversam. Eu posso estar fazendo um planejamento alimentar extremamente correto, mas se o seu medicamento não está adequado, ou se eu não estou usando o medicamento de forma adequada, muitas vezes eu vou ter lá picos glicêmicos e não é o que eu comi. É porque eu preciso rever esses medicamentos também. As coisas se conversam dentro desse universo, né? É isso mesmo. E aí, falando um pouco também de medicação, porque às vezes a gente ouve a nutricionista falar, né, Tarsila, as nutricionistas vivem muito isso. Muita gente tem até preconceito contra a nutricionista. Ah, você vai me mandar para nutricionista? Eu já sei tudo que ela vai me falar. Então, a gente compreende, às vezes, a dificuldade que a pessoa tem de aderir às orientações da nutricionista, né? Ah, tanto a obesidade quanto o diabetes são doenças, gente. Não é escolha de ninguém ter diabetes ou ter obesidade. Então, às vezes a gente dá um diagnóstico de diabetes, a pessoa fala, mas eu nem como açúcar. Não é por culpa do açúcar, não é por causa daquilo que você faz. Você tem a genética e você tem, claro, o aumento de gordura abdominal, mas são vários fatores que fazem você aumentar peso, são vários fatores que fazem a sua glicemia aumentar. E aí a gente hoje mudou muito o jeito de tratar diabetes. Então a gente não trata só com remédios que abaixam a glicemia, não é o único objetivo. Antigamente a gente abaixava a glicemia a qualquer custo, se o paciente estivesse com a glicemia boa, ótimo, tá todo mundo feliz. Hoje em dia não. A gente tem medicações que, além de abaixar a glicemia, elas protegem seu rim de uma complicação renal, elas protegem seu coração, elas diminuem chance de infarto e derrame. E a gente tem medicamentos que favorecem perda de peso e uma classe de medicações que favorece saciedade. Então, você conversando com profissionais da área, com endocrinologista, com nutricionista, que realmente são da área, eles sabem te ajudar naquela dificuldade que você tem. Então, não é culpa sua que você não conseguiu fazer o que a Tarsila mandou. A gente tem como ajudar com algumas medicações. Então, é importante a gente dizer isso também, né? Então, se você não vai há muito tempo no seu endocrinologista, você nem sabe as medicações novas e o tanto de ajuda que você pode ter para tratar a sua doença, para aderir às orientações do nutricionista. E muitas vezes, agora na pandemia, tem a questão da saúde emocional, né? Então, a gente também tem medicações que ajudam na saúde emocional, gente. Se você está desanimado e ouve a gente falando aqui para você fazer tudo e falar, eu não consigo, não sei nem sair do lugar porque eu não tenho vontade, a gente também tem tratamento para isso. Então, até estou olhando aqui as questões, já vou responder a Maria de Lourdes, mas a Rosalina acabou de falar sobre isso que eu estou falando. A parte emocional interfere na glicemia ou é mito? Então, gente, os hormônios do estresse são hormônios contrarreguladores do metabolismo da glicose. Então, se a insulina ela baixa a sua glicemia, os hormônios do estresse aumentam. Então, é óbvio que isso vai atrapalhar. E fora toda essa interferência da parte emocional, em aderir às orientações que a Tarsila está falando e a atividade física. Então, claro que tudo vai ficar ruim. Se eu estou estressada, se eu estou triste, eu não vou querer comer alface. Eu nunca vou lá na geladeira pegar uma folha de alface para mastigar. Eu quero um carboidrato, eu quero uma coisa realmente doce, né, com bastante carboidrato.
Tanto é que agora na pandemia, né, Tarsila, as pessoas resolveram ser cozinheiras, né? Vamos ser É, gourmet. é. E ninguém foi aprender a fazer prato saudável. Todo mundo foi fazer o quê? Bolo, pão. É muito Então, comum a gente ouvir isso, né? E é é, isso que você tem visto. E é isso que é. impacta na glicemia, né? E eu acho que é importante a gente colocar um pouco essa questão aí da parte emocional, porque ela vira mais um escudo, né, para a pessoa com diabetes. Ah, mas o meu diabetes emocional, então nesse momento que eu estou muito estressada, eu não tenho como controlar. A gente tem sim, né? A gente pode otimizar, enfim, quando bem indicado com medicamento, a gente pode usar a própria atividade física como sendo aí um momento de relaxamento, fazer alguma coisa por você. E eu acho que é isso, né? Não existe o diabetes emocional, a gente não tem essa classificação de diabetes. A gente tem o emocional que pode sim interferir, como a própria Rosalina colocou. Então, aquele dia que eu estou mais estressado ou que eu estou mais eufórico, a gente tem um pouco esse combate entre os hormônios aí, então o corpo fica um pouco mais resistente. E aí entender que essa parte de ansiedade muitas vezes faz a gente entrar num que é um comer emocional. A gente acaba transferindo um pouco essas questões aí, essas nossas emoções para a hora da refeição. E aí eu sempre brinco que tem uma coisa que é muito diferente, que vontade de comer é diferente de fome, né? Fome é aquele momento onde realmente a gente vai buscar a comida de verdade. A gente está com fome, a gente quer o arroz, feijão, a carne, a salada, e a vontade de comer é aquilo que parece que é um vazio que eu tenho que preencher, que eu pego uma coisa, daqui um pouquinho eu pego outra, daqui um pouco eu pego outra. Então, ter um pouco essa coisa meio comportamental, até de você entender um pouco para onde você está canalizando essa insatisfação, esse emocional, é um comportamento, é um autoconhecimento que a gente também precisa colocar, né? Até porque isso vira uma bola de neve. O que eu e a Tharissa a gente acaba vendo muito no consultório é que é aquele prazer momentâneo, mas que depois ela vira um problema, porque por que eu fiz desse jeito? Agora a glicemia está alta, eu fico mais irritado porque a glicemia está alta. Então, assim, se fosse um comportamento que resolvesse um problema, mas não resolve, ele piora. Então, buscar informação, buscar acolhimento da equipe, buscar orientação, o que vocês podem fazer, né, na rotina de vocês para mudar. A gente brinca porque é comportamental, a gente quer preencher alguma coisa que dê prazer. Será que a gente tem que canalizar tudo que dá prazer na vida para comida? Não tem outras coisas que a gente pode direcionar? Algum hobby? Acho que da mesma forma que algumas pessoas foram cozinhar, a gente teve pessoas que se descobriram fazendo outras coisas, né, durante a pandemia. Foi tocar um instrumento que queria fazer há muito tempo, foi canalizar para uma atividade física mais em casa que nunca tinha conseguido fazer. Então, acho que pensar fora que só a comida resolve os problemas, porque, na verdade, a comida não resolve, ela muitas vezes acaba virando um outro problema, e o comer tem que estar inserido dentro de um autocuidado de comida saudável, de cumprir com aquilo que o corpo precisa. E óbvio que a gente pode ter alguns momentos daquela alimentação que vai dar prazer, mas eu falo que quando a gente come na ansiedade, a gente não curte aquele momento. É completamente diferente um doce que você se prepara para comer do que aquele que você come já achando que vai interferir na tua glicemia e que você vai engordar com ele. Então, analise esse momento que vocês querem colocar uma comida que vocês realmente estão com vontade, porque não é o eventual que vai trazer problema, é essa comida desregrada que pode trazer um problema. Isso aí. Quem gosta de cozinhar, gente, aprende também a fazer outras coisas, sabe? Não precisa só ficar naquela também fazendo aquilo que a vontade está pedindo, né? Você pode aprender a cozinhar coisas também saudáveis. Tem uma pergunta aqui da Maria de Lourdes, essa é para a Tarsila. Ela pergunta sobre a curcumina. Eu conheço a cúrcuma. É, Curcumina, é isso mesmo? é. É um suplemento indicado? É. A curcumina, vamos dizer assim, que ele é o princípio ativo, né? A gente sabe que tem grande aplicabilidade hoje da curcumina em algumas questões aí relacionadas à diminuição de inflamação, que a gente pode usar aí como um coadjuvante. Obviamente que sempre que a gente fala de suplemento, é importante a gente ter um pé atrás, né? Uma coisa é a gente usar alguns alimentos que têm propriedades mais funcionais, buscando agregar na alimentação temperos mais naturais, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser uma especiaria que sim a gente pode utilizar, assim como a gente usa canela, gengibre,
que são alimentos que realmente, se a gente pensa numa forma de trazer sabor para a alimentação, sem usar os temperos mais industrializados, vamos dizer assim. A gente usa muito essa estratégia na nutrição. Como suplementação, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, infelizmente, a gente não tem estudos que eles consigam trazer para a gente uma questão que a gente chama que é curva dose-resposta. Então, o quanto eu preciso para atingir aquele efeito para cada pessoa. Os suplementos alimentares, eles não entram numa categoria que tem que ter uma regularização tão importante. Então, quando você pergunta se um suplemento é indicado, a minha resposta é não sei, porque a gente não tem padronizado o quanto de concentração a gente pode oferecer para cada pessoa. Tanto que, normalmente, esses suplementos eles são comercializados com uma dose fixa para qualquer pessoa. Então, se eu vou oferecer para um adolescente, se eu vou para um adulto ou para um idoso, é aquela recomendação de cápsulas. Então, eu prefiro usar esses temperos como a cúrcuma, o gengibre, a canela, que às vezes realmente eles têm propriedades interessantes, mas muito mais como fazendo parte da preparação dos alimentos do que usar como um suplemento. Né? Então, acho que sempre aí a nossa primeira escolha é a comida, é a alimentação, é a forma natural da gente oferecer esses alimentos para o nosso corpo e não achar que só porque está numa cápsula vai fazer uma diferença a mais ou não. E como não temos estudos, nós também não sabemos dos efeitos colaterais. Então, muito cuidado, gente, com o chá que o vizinho está tomando. Lembrar que planta, fruta, tudo isso tem princípio ativo. Então, muito cuidado, porque você pode aí tá causando mal para o seu fígado, por exemplo, rim. Então, bastante cuidado com esses suplementos, tá? Às vezes é muito mais seguro usar um remédio que tem estudo do que um suplemento. Sempre perguntar para o médico e para o nutricionista. Acho que uma outra coisa que a gente precisa falar também é que muitas vezes esses suplementos alimentares, como eles não passam por uma fiscalização tão grande quanto medicamentos, vamos dizer assim, a gente nunca tem ideia se realmente o que tem ali naquela cápsula, naquele comprimido, é realmente só a curcumina, por exemplo. Será que eu não tenho alguma outra dosagem de algum outro medicamento ali dentro? Então, eu sou um pouco pé atrás enquanto profissional, eu normalmente não indico, eu acho que aquilo que realmente a gente está vendo, quanto eu estou colocando, acaba ficando muito mais seguro, porque é a forma mais natural que a gente tem de consumir. Então, às vezes a gente é seduzido, né, um pouco por todas essas questões que a gente vê em rede social e que vem aí como milagre da vez. Gente, não existe, né? Se tivesse o milagre da vez, a gente não estava com números cada vez mais altos. E a gente estava dando no consultório, né, tá? Exatamente. Então, não comprem nada, nenhum remédio nas redes sociais, gente. Não comprem. Porque é isso, a gente vê cada vez mais altos os números, então se alguma coisa nesse campo solucionasse o problema, a gente não ia ter uma curva sempre ascendente de diabetes, por exemplo, sendo que tem projeções para isso estar cada vez maior quando a gente faz projeção para daqui 30 anos, os números são alarmantes. Então, não temos a fórmula mágica, né? Acho que a ideia é essa. Deixa eu comentar aqui, olha a Sueli aqui comentando, é um exemplo de como a dieta, a mudança da alimentação realmente impacta na glicemia. Ela falou que a glicemia dela estava em torno de 160, ela fez uma dieta por 3 meses e agora ela está oscilando entre 61 e 80. E ela está perguntando se está muito baixa. Realmente, abaixo de 70 a gente considera hipoglicemia. Provavelmente, se você está tomando medicações para diabetes, está na hora de ajustá-los, para você também não ficar tendo hipoglicemia. Hipoglicemia não é saudável e também aumenta risco, gente. Então, conversa com o seu médico e com o nutricionista para ver o que está acontecendo, que está baixando demais. Mas você é um exemplo, Sueli, do quanto a dieta impacta na glicemia, viu? Parabéns. É muito bom ver uma história dessa, a gente fica super feliz. É só uma questão de ajuste. E acho que aqui é complementar isso, né, Tal? Quanto as coisas de fato são orquestradas, porque a gente costuma dizer que controlar o diabetes é como estar sentado numa cadeira, né? Qualquer um dos pés aí que a gente tira, a gente causa um desequilíbrio, seja para mais ou seja para menos. Então, esses 4 pilares a gente poderia resumir em alimentação saudável, atividade física, tomada correta dos medicamentos e a monitorização glicêmica ou os exames regulares. Então, isso que a Maria do Socorro, a Sueli trouxe é muito claro para a gente o quanto, quando a gente
começa a investir um pouco mais em um comportamento, isso ela trouxe da alimentação, mas é muito comum para quem começa uma atividade física. E às vezes as pessoas veem isso como um efeito negativo. Comecei a fazer atividade física, comecei a passar mal, porque às vezes os baixos níveis de glicemia, eles também causam um certo desconforto. Então a pessoa fica fraca, pode dar uma tremedeira. Eu não sei se quando você teve essas quedas, você teve algum sintoma, mas a hipoglicemia, ela causa um desconforto, que às vezes as pessoas se sentem muito medrosas, isso acontece muito com a atividade física, não é incomum a gente receber gente no paciente que, uma vez eu comecei a fazer, mas baixou muito minha glicemia, eu achei melhor parar, porque a hipoglicemia é perigosa também. Então, assim, parar nunca é rever o tratamento. Então, por isso Exatamente. que a gente precisa de equipe, é rever a alimentação, rever a medicação, o horário que está utilizando, porque nunca iniciar uma atividade física ou melhorar a qualidade de alimentação, ela vai ser um fator negativo. Talvez a gente passe por um momento de descontrole ou mais para baixo ou mais para alta, que a gente tem que orquestrar esses comportamentos para a gente conseguir manter uma faixa de controle dentro dos níveis ideais, tá? Mas é importante você trazer o quanto eu tenho que fazer uma coisa, mas eu tenho que estar de olho lá no meu médico de que, olha, agora eu estou no momento onde eu estou comendo melhor e o quanto, a hora que eu compenso a quantidade do que eu como e a qualidade, talvez o medicamento vai perdendo um pouco a necessidade de estar numa quantidade tão alta. A gente consegue ir diminuindo e readequando essa medicação ao longo do dia também. E falando de metas da glicemia, a Andrea pergunta quais seriam as metas ideais, né, da glicemia. Então, a gente considera, em jejum ou pré-refeição, até 130, tá? Eu vou falar de uma maneira geral, cada sociedade vai mudar um pouquinho, mas até 130 o jejum ou pré-refeição. E o pós-refeição, que a gente considera 2 horas depois que você começa a comer, tá? Então, começou a comer, 2 horas depois você mede. Esse pós-prandial, que a gente chama pós-refeição, até 180. Esse seria o ideal para quem tem diabetes, tá? Mas não para quem não tem. E a Maria do Socorro, ela está perguntando aqui sobre o pão integral. Ela é do Rio de Janeiro. Oi, Maria do Socorro. Ela tem diabetes tipo 2 há 10 anos e ela está perguntando se pode comer pão integral. Você falou que tem remédio para perder peso e ela perdeu peso com metformina. A metformina não é um remédio para perda de peso e ela não tem esse efeito de perda de peso em todo mundo, tá, gente? No geral, não é um remédio que favorece ganho, claro, mas geralmente não tem grandes perdas de peso, tá? Muita gente usa para emagrecer, não adianta. Mas que bom que para Maria do Socorro foi tudo bem. Então, a Tarsila vai falar um pouquinho do pão integral. É bom ver essas coisas, pode comer determinado alimento, né? Eu acho que tudo que é comida de verdade é bem-vindo dentro de um planejamento alimentar. O pão integral, ele até acaba tendo aí uma qualidade a mais quando a gente pensa em um pão mais refinado, porque por ser integral, ele tem uma quantidade maior de fibra, e a fibra é uma parte aí do alimento que ele acaba contribuindo para a absorção mais lenta desse alimento. Obviamente que isso não quer dizer que porque eu estou fazendo uso de um alimento integral, eu possa comer ele em maior quantidade. Porque isso é importante a gente lembrar, porque talvez as pessoas confundam que o alimento mais saudável, esse não tem problema comer. De fato, se a gente pensa em qualidade nutricional, tanto o pão quanto a maior parte dos alimentos que são menos refinados, ou seja, o que tem mais fibra na sua composição, eles vão ajudar na saciedade, eles acabam contribuindo para a perda de peso, eles trazem um impacto menor quando a gente pensa em controle glicêmico, mas isso não dá o direito de comer a mais. Então, eu comia um pãozinho da padaria, agora que eu investi no pão integral, eu vou comer 4, 5 fatias. Isso também pode trazer impacto na glicemia. Então, o que eu posso te falar aqui, Maria do Socorro, faça uso. Talvez o que a gente tenha que ajustar é a quantidade ideal dentro aí de como está o teu controle glicêmico. Bacana que você também conseguiu perder peso dentro desse processo como um todo, mas o ideal é que a gente ajuste as quantidades. São todos os alimentos são bem-vindos, mas essa recomendação nutricional do quanto, ela é individualizada. Então, eu preciso de um auxílio profissional para entender. Agora, vale a dica que a Tharissa deu para quem faz a glicemia em casa, né? Quem faz esse exame da ponta de dedo, quando a gente deu mais ou menos essa ideia de que pré-refeição até 130, 2 horas após o início da refeição até 180, se talvez você fizer uso desse pão, e aí um dia você for medir 2 horas depois e tiver muito acima desse valor que a Tharissa colocou,
talvez rever, hoje eu vou comer só uma fatia, então deixa eu ver como é que fica. Então o nosso corpo, ele é muito Ou intuitivo. até trocar a marca, né, Ou trocar a Tarsila? marca, Acontece muito isso, né? Então, é um autoconhecimento, né? Às vezes, só aquele exame do laboratório a cada 3 meses, quando a gente faz, ele não traz uma percepção tão grande de como o nosso corpo funciona frente a alguns alimentos. A monitorização glicêmica em casa, ela acaba sendo uma parceira nesse sentido. Eu brinco que ela caminha junto com o nutricionista, muitas vezes, porque a gente consegue personalizar muito mais a alimentação quando você tem esse conhecimento, tá bom? Muito bem. Tem mais uma Sueli aqui com a gente, a Sueli de Faria. Ela está perguntando se quem tem pré-diabetes precisa tomar metformina. Não necessariamente, tá? Teve um estudo que mostrou que a mudança do estilo de vida ela é mais poderosa para impedir a progressão do pré-diabetes do que a própria metformina. Só que se você é uma pessoa que sabe que não vai conseguir aderir a essa mudança, que tem as dificuldades ali de manter uma atividade física regular, uma alimentação mais saudável, às vezes a gente prefere sim entrar com medicação, porque é aquilo que eu falei, para o ser humano é mais fácil tomar um comprimido de uma maneira geral, né? E a gente sabe o quanto é difícil mudar. Isso para mais de 90% da população, tá, gente? Você não é minoria se você realmente não consegue, é a maioria, a gente tem essa dificuldade. Então, depende muito, a gente vai de caso a caso, tá? Mas não tem, assim, uma necessidade da pessoa tomar metformina se ela for fazer a mudança do estilo de vida, tá? O João Luiz fala aqui um pouco exatamente aquilo que eu comecei a falar, né? Que na pandemia ele parou de frequentar a academia e aí o diabetes subiu. É isso, gente. A atividade física funciona igual a insulina. Você parou de usar a sua insulina, né? A sua insulina natural. Isso é uma coisa que aconteceu com a grande maioria das pessoas e é uma coisa que eu sinto muito, porque eu considero a atividade física um dos tratamentos mais poderosos para todas as doenças, né? Então, isso, gente, não é só para diabetes, vai desde câncer, né? Doenças psiquiátricas, diabetes e obesidade. Então, a atividade física é um remédio poderoso que todo mundo tem acesso, porque você não precisa ter dinheiro para fazer atividade física, você pode pôr um tênis e caminhar, sabe? Você pode dançar em casa. Mas eu concordo que fica muito mais difícil quando a gente não tem acesso à academia, se era o que você estava acostumado a fazer. Eu falo que todo movimento é importante, João. Se você não conseguir fazer nenhuma atividade física, nem que seja em casa, eu tenho muito paciente que, por exemplo, comprou uma bicicleta normal e colocou aquele suporte para virar uma bicicleta ergométrica. E aí falou, pelo menos eu tenho uma bicicleta, quando acabar a pandemia eu vou usar. Então, algumas pessoas estão tentando se virar para manter a atividade física. Eu oriento assim, João, o ideal seria que você voltasse, tá? Para atividade física, seja qual for, qualquer movimento. Se você não conseguir, precisa apertar na alimentação, certo? Então, precisa, tudo isso que a Tarsila está comentando aqui, precisa ter essa consciência de que eu não estou fazendo academia, não posso ficar fazendo pão e bolo em casa, né? Como muita gente fez, não estou dizendo que é o seu caso, mas precisa rever sua medicação, principalmente, tá bom? Precisa mesmo, para você não ficar descompensado. Acho que pegar o caso do João justamente para falar que é uma coisa que é importante, né? O quanto a vida de algumas pessoas mudou ao longo da pandemia e o quanto é importante esse tipo de orientação que a Tá falou, né? Então, saiu aí um pouco o pé a intensidade da atividade física que você dedicava, né? De repente, manter-se ativo continua sendo importante, mesmo que você adapte alguma coisa na sua casa, talvez ela não tenha a mesma intensidade que o teu treino de academia causava o efeito na tua glicose. A gente sabe o quanto isso é diferente, né? Eu consigo, mas assim, agora eu só consigo fazer uma caminhada, eu tô aqui em casa fazendo algum exercício de alongamento, de fortalecimento, mas na academia você fazia uma coisa muito mais direcionada. Talvez daí a importância de qualquer gente, seja a academia, seja o trabalho, qualquer coisa que tenha mudado na rotina, a medicação tem que acompanhar, né? O que não dá é para assim, eu vou ficar olhando aqui essa hiperglicemia e a hora que eu voltar para academia eu resolvo, porque eu sei que a hora que eu voltar, a gente sabe que a hora que vai voltar vai resolver, mas a gente não sabe quando. A gente não sabe quando você vai conseguir ter essa intensidade de atividade física de novo. O sedentarismo por completo não, talvez adapte para uma coisa que não seja o que você estava habituado a fazer antes, mas
readapte o seu tratamento, se você precisa estar próximo da tua equipe para isso, né? Acho que isso é importante deixar claro E para aí a todo gente pode mais em casa. E a gente pode aí fazer uma ponte e falar um pouquinho sobre os riscos de você manter a sua glicemia descompensada nesse período, né? Então, a gente está esperando acabar a pandemia muitas vezes para ir no médico, para se cuidar, para voltar para a atividade física, só que a minha glicemia está descompensada num período de pandemia. Então, o seu risco em relação à forma grave de Covid, quando você está descompensado, é muito maior, tá? A hiperglicemia, ela é um dos fatores aí, então se você está mantendo uma glicemia alta, ela é um dos fatores que tem associação com a forma grave de Covid-19. Então, arrume um jeito de voltar para as taxas normais, porque neste período é muito mais perigoso você ficar assim. Então, é muito melhor agora você ajustar a medicação, ajustar a alimentação e trazer as suas taxas para uma meta mais normal, por conta de que se você pegar a doença, se você pegar esse vírus, o risco aumenta. Então, dá para a gente também salientar aqui a importância de manter o controle na pandemia, tá? Tem muita gente presa em casa com diabetes compensado, com medo do Covid, mas o Covid para essa pessoa vai ser muito mais grave, então vamos repensar um pouco também sobre isso, né, para a gente se manter mais seguro nessa pandemia. E aí o Edirani Santos, ele fala também muito parecido com o caso da Sueli. Quando faço dieta corretamente, minha glicemia vai a 45,60. Não sei como agir, a Tarsila comentou isso, que as pessoas têm medo da hipoglicemia, e aí ele volta a comer de tudo, porque ele tem medo de sentir e a sensação é muito ruim. Olha o que ele sente, é exatamente isso, ele passa muito mal. Ele ou ela, né, Edirani? Desculpa, Edirani, se eu falei ele. Mas passa muito mal, o coração acelera, chego a sentir dor no peito, muito suor e fraqueza. Então, é exatamente o que as pessoas sentem, né, Tarsila, quando tem hipoglicemia. Falou toda a clínica aqui, não preciso nem explicar. E aí sempre volta a comer normal. O que a Edirani precisa fazer? Ela precisa voltar a comer ou ela precisa ajustar a medicação? Eu acho que tem algumas questões aqui. Ou passo muito mal, o coração acelera, dor no peito, e tem uma coisa que é muito comum quando a gente fala de níveis baixos, né? Esse corte que a gente tem aí abaixo de 70, que é o que a gente considera hipoglicemia, que é fome. Porque, querendo ou não, essa falta de energia, ela tá ali na nossa célula também, né? Como se o corpo como um todo tivesse sem energia. Então, vem essa sensação de que eu preciso comer de tudo, seja no sentido de prevenir outra queda, ou seja, no momento que você está com esse mal-estar. E talvez a gente costuma dizer aqui, a gente faz uma analogia que quando acontece a hipoglicemia, a gente tem que agir aí da mesma forma como quando a gente é picado por uma cobra, né? Quando a gente é picado por uma cobra, o antídoto é o próprio veneno. Hipoglicemia, quem é o mais eficiente em te tirar de todos esses sintomas que você colocou para gente é açúcar de rápida absorção. Então, talvez uma hipoglicemia bem corrigida, ela acaba sendo mais eficiente do que quando a gente vai e sai correndo tudo, porque a gente brinca que quando a gente não sabe corrigir hipo, depois de uma hipo sempre vem uma hiper. Porque isso tudo vai aparecer em algum momento na tua taxa, na tua corrente sanguínea. Onde a gente acha esse açúcar simples? A gente até costuma dar um número meio que como base para a gente começar essa correção de hipoglicemia, que seria em média 15 gramas de um carboidrato de rápida absorção. Isso a gente tem em uma colher de sopa de açúcar, que o ideal é a gente diluir numa água e fazer uso nesse momento, uma colher de sopa de mel, ou 3 daqueles sachezinhos pequenininhos, ou quem tem às vezes em casa aquele suco concentrado de laranja ou de uva, coloca uns 150 ml, faça uso e paciência, porque é uma sensação muito ruim, eu imagino, só de você ter compartilhado nas tuas palavras, a gente sente o seu mal-estar com relação a isso, e é uma reação realmente que, assim, parece que não vai passar com absolutamente nada. Só que dependendo do alimento que eu escolho, Tarsila, tudo bem, num bombom tem açúcar, só que lá no bombom, além do açúcar, tem a gordura, tem proteína, e isso lentifica a absorção do açúcar. Por isso que a gente está aqui dando a sugestão que para você sair disso, tem que ser um açúcar de rápida absorção,
aguarda uns 10, 15 minutos e tenta fazer a ponta de dedo de novo para ver se você conseguiu se recuperar dessa hipoglicemia. Só que é um pouco do que a Tharissa falou. Mais importante do que saber sair da hipoglicemia com consciência, para você não ter uma hiperglicemia de rebote, que a gente chama, que é a resposta disso, é identificar o que pode estar levando a essa hipo. É uma medicação que está em excesso, foi uma atividade física não programada, foi um dia que você comeu de menos para a medicação que você toma, para junto com a tua equipe, você conseguir descobrir e talvez identificar o que a gente pode reprogramar dentro da tua rotina para que esses valores de 45, 60 não voltem a acontecer. Tá? Então, é saber corrigir e saber identificar o que pode estar levando a essa hipoglicemia e criar uma estratégia com essa equipe em cima disso para todo mundo que relatou essa questão da hipoglicemia aqui durante a live. Provavelmente ou vocês tomam insulina ou alguma medicação que aumenta a produção de insulina, né, que a gente chama de secretagogo, as famosas glibenclamida, gliclazida, glimepirida, essas medicações podem dar hipoglicemia também, então tem que rever a dose, né? O ideal é que você diminua a alimentação e diminua o remédio junto, né, para não ter essa sensação muito ruim. Só tem nome diferente aqui hoje. Acho que tinha que ser uma live com a Tharissa, né? E com a Tarsila, que também não é tão comum, é? Vadir Roberto está perguntando qual seria a hemoglobina glicada ideal, né? Então, também a gente não tem uma resposta para todo mundo, tá? No geral, seria abaixo de 7%, tá? No geral. Mas se você é uma pessoa que acabou de fazer diagnóstico, é jovem, tem tudo para manter essa doença muito mais sob controle desde o início, você pode ter uma meta de 6,5, por exemplo, né? 6,5. Se você é mais velho, já tem anos de doença, não é uma doença que ficou bem controlada o tempo inteiro, a gente pode colocar uma meta aí de 8% ou até mais, dependendo da pessoa. Então, a gente acaba vendo caso a caso, né? Mas, no geral, vamos dizer 7%, tá? Tem que estar pelo menos abaixo disso. Posso só fazer um parâmetro aqui com a hemoglobina glicada? Pode. Como a gente acabou falando bastante de hipoglicemia, é importante a gente lembrar que a hemoglobina glicada é uma média, né? Uma média basicamente dos últimos 3 meses, e que algumas vezes pacientes que oscilam muito ao longo do dia, ou seja, que hora tem 200, 300, hora tem 60, 70, às vezes na média ele está bem. Então, às vezes eu tenho um exame de hemoglobina glicada que está ali entre 6,5 e 7, como a própria Tharissa colocou, como sendo aí muitas vezes o que a gente busca de meta para o paciente, mas hoje a gente tem outros olhares quando a gente pensa no diabetes. Então, quando a gente vê um paciente fazendo muita hipoglicemia, que ele está fora desse alvo, então a gente olha muito para esse parâmetro de 70 a 180 que a gente conversou com vocês aqui. É o que a gente chama de tempo no alvo. Então, hoje, quanto mais a gente conseguir ficar oscilando ao longo do dia entre 70 e 180, a gente sabe que isso traz menos complicação para o organismo da pessoa que tem diabetes também. Obviamente que em exame laboratorial a gente não consegue muitas vezes ter esse parâmetro, porque muitas vezes a gente tem a glicemia de jejum como sendo um olhar e a hemoglobina glicada, que é uma média. Mas quando a gente faz aqueles exames de ponta de dedo, que a gente veio conversando aqui em torno da live, ou faço uso de algum sensor de glicose, que hoje também é uma tecnologia disponível para a pessoa que tem diabetes, obviamente que exige um custo em cima disso, a gente sabe que nem todo mundo pode investir, mas lembrando que pacientes que fazem uso de insulina, essas pessoas têm direito a fazer o exame de ponta de dedo, têm direito a ter um monitor de glicemia, então quanto mais a gente reconhecer e entender o quanto a gente oscila ao longo do dia, melhor da gente chegar dentro desse tempo no alvo, que hoje a gente discute aí mais ou menos uns 70% desses valores ao longo do dia, entre 70 e 180. Tá? Então, quem está, às vezes, fazendo muita hipo e hiper, às vezes vê lá um exame de 7% e fala, lá na live falou que 7 está ótimo. Só que se você está toda hora assim ao longo do dia, é bom você rever o tratamento com a sua equipe. Tá? Exatamente. Se está tendo muita hipoglicemia, muita hiperglicemia, a média vai ser boa, mas isso não é bom para a sua saúde. A Márcia perguntou quais são os sintomas para quem tem diabetes. Então, Márcia, como a gente falou no começo, esse é o perigo do diabetes. Até ele causar algum sintoma, demora. Você tem que estar com a glicemia muito descompensada para isso. Então, inicialmente, é uma doença sem sintomas. Então, quando a sua glicemia ali está em torno de 200, você geralmente não vai sentir nada. A hora que isso começa a subir, aí vem os sintomas. E quais são os sintomas quando você está com uma glicemia muito descompensada? Você vai urinar mais, tá? Vai dar mais fome,
tá? Dá muita fome, sede, bastante sede, e você vai, que faltou? Pode ter emagrecimento. Isso. Emagrecimento é um sintoma comum, por quê? Porque está faltando energia nas células, então você perde peso mais rápido. Então, essa história do diabetes que perde peso e ganha peso é mais ou menos isso. A pessoa que está descompensada, que está num estágio mais avançado e muito descompensada, ela vai perder peso. Isso está longe de ser saúde. Tenho muito paciente que chega e fala, mas eu perdi peso, eu tô feliz com isso. Mas é Ótimo. uma perda de peso por doença, né? E isso é muito ruim, porque você perde músculo junto, você perde muita massa que você não deveria perder. Isso é perda de peso por doença. É. E aquela pessoa que começa a tratar, ela tende a ganhar um pouco de peso. Então, depende muito aí da fase da doença, tá? Outra coisa que é importante falar ali quando fala de sintomas, ainda mais sendo perguntada pela Márcia, que é uma mulher, que é muito comum de acontecer, é infecção urinária por repetição, né? Quem começa a ter Sim. muita infecção urinária, às vezes dá para desconfiar, porque bactéria gosta de lugar úmido, docinho e escurinho. Então, normalmente, quando as pessoas... Aliás, antigamente a gente fazia diagnóstico de diabetes porque muitas mães reparavam que tinha formiguinha perto da cuequinha do filho, da fralda, porque Ou a no gente vaso faz xixi doce, sanitário, muita né? gente. É uma forma de uma autoproteção do corpo. Quando a glicemia está muito alta, ele começa a fazer, né? A gente toma mais água, faz mais xixi, e esse xixi sai com muito açúcar, né? Então, às vezes, infecção urinária de repetição é um sinal de alerta também, seja para mulher ou para homem, mas porque ele pode ter essa relação também com diabetes. Então, fica aqui mais uma dica aí de sinais e sintomas quando a gente pensa numa hiperglicemia, num sinal aí para o diabetes. Geralmente é a pessoa que levanta várias vezes para ir no banheiro à noite, né, para urinar, então é bem característico, mas aí realmente já está bem descompensado, tá, gente? O João Luiz pergunta sobre o açúcar de coco, se ele é o ideal para quem tem diabetes e se seria bom substituir os adoçantes pelo açúcar de coco. A Tarsila vai responder. Acho que a gente tem que classificar essas duas coisas como sendo alimentos bem diferentes, né? O adoçante, ele acaba sendo aí uma estratégia quando a gente precisa dentro de um planejamento alimentar ou a pessoa tem muita dificuldade de se acostumar com o sabor natural dos alimentos. O adoçante, ele acaba sendo uma estratégia que não vai contemplar caloria dentro daquele planejamento alimentar, ele também não traz impacto na glicemia. Quando a gente fala do açúcar, e aí eu poderia colocar dentro dessa classificação todos os tipos de açúcar, seja o açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar orgânico, a gente muitas vezes pode ter um pouco de diferença aí na velocidade de absorção, né? Lembra que a gente falou um pouquinho do índice glicêmico, que ele tem relação com a velocidade de absorção? Quando a gente põe o açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico um pouco mais baixo. O açúcar mascavo também, mas a quantidade de carboidrato que ele fornece para o corpo e caloria é muito semelhante. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que ele pode ser uma estratégia. Eu, normalmente, dentro da prática, a gente, às vezes, dentro de uma preparação, eu vou fazer um bolo, eu quero fazer uma coisa diferente. Ele até pode ser utilizado porque esse açúcar vai estar lá junto com uma fruta, com farinha, com ovo. Então, esses elementos já acabam controlando a velocidade de absorção do açúcar. Agora, se o meu hábito é para líquido, Tarsila, eu tomo um cafezinho, eu tomo chá, e aí eu não gosto do sabor do adoçante, então eu vou e ponho o açúcar de coco, porque falaram que para mim ele é ótimo para quem tem diabetes. Cuidado, porque ele tem sim um pouco de impacto, às vezes um pouco menos agressivo do que o açúcar refinado, mas ele tem. Além disso, ele também contribui para o teu total de calorias por dia. Então, na verdade, ele pode ser uma opção, desde que você seja orientado da quantidade e frequência que você vai utilizar. Eu não diria nenhum nem outro. Eu costumo dizer que quanto mais a gente conseguir treinar o nosso paladar para o sabor natural dos alimentos, melhor. Mas quem ainda não está muito preparado para isso e está numa fase de transição, a gente teria sim a possibilidade de ou adequar a quantidade desses outros tipos de açúcar e escolher em que momento a gente vai usar, ou algum tipo de adoçante. E lembrar também, já que a gente tocou aqui no adoçante, que não é porque é adoçante que eu vou exagerar o consumo, né? Muita gente troca e esguicha o adoçante no café. Então,
tudo tem que ter quantidade, né? Por mais que a gente fale de algumas substituições que são mais interessantes, a ideia do quanto e a frequência tem que ser ajustada de forma individual, em que veículo, né? Em que tipo de alimento você vai adicionar esse tipo de estratégia, tá bom? Muito bem. Estamos aqui partindo para terminar a nossa live, mas vamos responder aqui as duas últimas perguntas. O Altair pergunta sobre deficiência de vitamina D e sintomas. Olha, geralmente a deficiência de vitamina D não causa sintomas, tá? Geralmente. Isso é muito subjetivo, né? Cansaço, fraqueza, são sintomas muito comuns, e a pessoa pode estar com deficiência de vitamina D, então acaba sendo uma associação, né? O problema da deficiência de vitamina D é saúde óssea, tá, gente? E os estudos aí também de deficiência de vitamina D e forma grave de COVID também são estudos de associação. A gente tenta manter aí acima de 20 para quem não tem fator de risco para osteoporose e acima de 30 para quem tem. E a Márcia, ela é nutricionista, ela está perguntando o que a gente acha do termo pré-diabetes. O termo pré-diabetes, ele é aceito, viu? Márcia, ele é um termo aceito, ele é um termo já consagrado, a gente usa, e ele é uma doença. Então, muitos pacientes, quando a gente fala você tem pré-diabetes, eles não têm medo porque é uma pré-doença, eu não estou doente ainda. Só que eu explico para os meus pacientes que quem tem pré-diabetes, geralmente mais ou menos 30% dessas pessoas já tem complicação de diabetes. Então, olha o impacto que o pré-diabetes tem na saúde da população, tá? Então, é uma doença com chance de complicação de diabetes já. Dependendo da sua predisposição aí para complicação, já é uma doença que complica. Então, o termo pré-diabetes é aceito e ele deve ser tratado, claro, mudança de estilo de vida, medicação, mas já deve ser tratado agressivamente, que a gente fala. A gente realmente intervém para a pessoa não evoluir. Né? E acho que só para minha parceira aí que entrou, uma nutricionista, a Márcia, o quanto o nosso papel é importante, né? A gente tem estudos aí que mostram o quanto essa faixa denominada de pré-diabetes, a mudança de estilo de vida, ela tem uma importância bem grande aí quando a gente pensa no tratamento. A medicação, normalmente, ela entra junto. Eu acho que antigamente existia até uma questão aí de, é um pré-diabetes ainda, vamos medicar, muda o estilo de vida, mas a gente sabe o quanto a gente já tem que trabalhar junto com a equipe médica, incentivando o estilo de vida. Então, a gente tem um papel bem importante aí, muitas vezes otimizando perda de peso desse paciente, diminuição de circunferência de cintura, incentivando a atividade física, readequando o planejamento alimentar. Então, dá para a gente atuar bastante e trabalhar com esse paciente no pré-diabetes e melhorar a qualidade de vida dele. Isso aí, gente. Então, eu vou aqui para as considerações finais, né? É claro, o diabetes ele pode causar várias complicações, a gente sabe disso, a gente conversa bastante. Hoje, a nossa preocupação é a pandemia, né? Então, se você tem um diabetes descompensado, a sua chance de mortalidade com Covid é maior. Se você tem um diabetes compensado, a sua chance de mortalidade é muito semelhante à população que não tem diabetes. Então, olha a importância do controle da doença nesse momento. Não fique em casa sem saber como estão as suas taxas de glicemia, tá? E sem ter a ajuda da equipe que toma conta de você, certo? Tarsila, quer dizer mais alguma coisa para eu finalizar? Acho que deixar esse mês de novembro aí como conscientização de que o diabetes é uma doença, que a gente não tem cura, mas que a gente tem tratamento, a gente tem como controlar a doença, a gente tem equipe, rede de apoio, e o que eu mais falo em tempos de pandemia e com as pessoas mais em casa é cuidado com onde vocês vão buscar as informações, porque muitas vezes a gente é levado aí a tomar algumas atitudes no nosso tratamento muito mais porque o que a gente escuta da rede social, do vizinho, ou porque alguém contou alguma coisa, mas o ideal é que a gente busque informação de verdade, que vocês acabam tendo um autoconhecimento melhor aí da doença de vocês. E é isso, vamos conscientizar aí que dá para ter controle sim e buscar o melhor tipo de tratamento para cada um. Isso aí, gente. O conteúdo fica gravado nas redes sociais do hospital e no site, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir ou quiserem que alguém assista, no Facebook, no YouTube e no site do hospital, tá? E ressaltando que quem não teve a sua pergunta respondida,
A gente vai responder também na rede social, no Facebook, onde você deixou sua pergunta aí, tá certo? Quero agradecer demais a participação de todo mundo. E vamos lá, vamos se conscientizar e conscientizar as pessoas à nossa volta, porque é assim que a gente muda o mundo, certo? Muito Com obrigada, certeza. gente. Boa noite a todos. Boa noite.